Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta e infindável aula de Segundo Reinado. Pessoal, vamos falar da famigerada, dela mesma, Castigo do Monstro, a Guerra do Paraguai, né? A gente tá há muitas aulas estudando a política platina, na época, né? Tanto a política externa brasileira quanto os eventos platinos daquela época, para que a gente pudesse ter o contexto necessário para poder entender a Guerra do Paraguai, ok? A gente viu ali que nas décadas de 1850 e 1870 e 60, perdão, as relações do Brasil com os vizinhos passaram por várias transformações e fases. O Brasil antes tinha uma política de neutralidade no Prata, depois do fim da Farroupilha começou a intervir mais, que levou uma intervenção ativa ali na década de 1850, em 1851 no Uruguai, 1852 na Argentina. Teve intervenções entre 54 e 55 no Uruguai novamente. O Brasil tinha a diplomacia dos patacões, que pagava governos amigos, pagava esses governos para apoiarem o Brasil, né? Não se oporem ao Brasil, e incentivava governos amigos a ficarem no poder ou chegarem ao poder em caso de guerra. E todo esse cenário de, obviamente, muita instabilidade criou as condições que iam levar à Grande Guerra do Paraguai, né? A rivalidade entre Brasil e Argentina, que era um tema que era considerado inevitável, não se concretizou. Na verdade, na Guerra do Paraguai, os dois países lutaram juntos contra o Solano Lopes. E o Uruguai também. Eles lutaram, o Uruguai, a Argentina, Brasil, lutaram juntos contra o Solano Lopes, no Paraguai, tá? Falando um pouquinho de Paraguai, o Paraguai ele tinha sua independência ali desde 1811 e ficou, desde a independência, em vez de criar relações com os países ao redor, né, ele entrou numa política extrema de isolamento externo, que foi iniciada pelo primeiro ditador ali do país. Eu falo ditador porque ele era assim, um autocrata que ficou muitos anos no poder, que era o Dr. Francia. E ele fechou o país, foram ali décadas em que o país ficou fechado para o comércio, para as relações entre os países. O escambo, gente, voltou a ocorrer porque o país estava fechado, não tinha. Tipo assim, é o ponto do próprio sistema econômico ele regredir e as relações comerciais não serem mais realizadas por meio de moeda e sim de escambo. A gente vê isso em economia, como que uma coisa leva a outra, né? E aí, toda essa situação foi revertida inicialmente pelo pai de Solano Lopes, que era Carlos, não sei o que lá, Lopes, e que ele começou um processo de abertura gradual do país essa abertura foi mais intensificada com o governo do Solano Lopes, que era o filho dele, né? E o Solano Lopes ele buscou o maior protagonismo do Paraguai na Bacia Platina. Ele tinha um exército já bem forte, o exército paraguaio estava muito bem treinado, um exército muito forte, tanto é que os brasileiros e a Tríplice Aliança no geral, que é Brasil, Uruguai e Argentina, achavam que a Guerra do Paraguai ia ser facinho, ia ser uma coisinha rápida, e passaram aí 5 anos lutando e nas piores condições possíveis até conseguir derrotar o Solano Lopes. Nesse contexto de querer maior protagonismo, né, o Lopes ele começou a intervir nos conflitos internos do Uruguai. Ele foi agir no pobre do Uruguai. Por que, Thalita? Não faço ideia. Por que ele especificamente agiu ali. Mas, quer dizer, eu tenho um pouco de ideia, né? A gente vai ver mais tarde. Mas, assim, ele queria exercer certa influência sobre a questão do Assunção fosse um novo centro comercial e tivesse um novo porto. Se me perguntarem, eu acho que não precisava, né? Assunção, que inclusive é conhecida como as mães das cidades platinas, ela já tinha uma importância estratégica e muito considerável, né? Então, com o tempo, ela iria adquirir de novo esse caráter de importância estratégica. Era só ter paciência. Mas, enfim. E aí, ele começou a intervir nos conflitos internos do Uruguai.
principalmente na disputa entre os blancos e os colorados, e ele se aliou aos blancos, tá? Nesse contexto, ele adotou uma postura bem agressiva de defesa dos blancos e ofensa, assim, e crítica às intervenções brasileiras e argentinas no Uruguai, mas especificamente as brasileiras, tá? O Brasil tinha questões de fronteira e navegação com o Paraguai, só que não eram prioridades do Império no famigerado ano de 1864, né? Na verdade, para o Brasil era muito mais importante lidar com a crise uruguaia, porque era, de novo, uma guerra civil. Foi uma coisa um pouco semelhante ao que aconteceu na década de 50, mas não havia o Rosas mais, né? O Rosas havia sido derrotado. Havia perdido suas batalhas. Mas assim, o Uruguai estava naquela disputa de blancos e colorados que era muito intensa e que causava violências na fronteira, ok? A política brasileira de intervenção no Uruguai, que tinha base lá naqueles tratados de 1851, foi incapaz, gente, de estabilizar o país, de proteger os interesses brasileiros. A verdade é que intervenção em países não costuma dar certo. Eu acho que uma das únicas exceções à intervenção foi a intervenção americana no Japão. Foi uma exceção. Não sei o porquê, mas foi. E assim, acho que foi isso. Que eu me lembro agora. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve que lidar com o fracasso daquele sistema de tratados com o Uruguai. E isso criou um dilema para o Brasil. Ou ele abandonava a política de intervenção e adotava só a política de contenção, ou então ele intervia ainda mais no Uruguai. E foi o que ele acabou fazendo. Por que que houve essa intervenção? A gente viu que as elites do Rio Grande do Sul estavam muito envolvidas com o Uruguai. Gente, estou bocejando muito, eu não sei o que que é. Passei hoje o dia dormindo. Perdão. Enfim, a manutenção da política intervencionista, então, ela foi influenciada por esses interesses das elites do Rio Grande do Sul, né? Que tinham uma economia muito dependente do comércio de gado, da estabilidade da fronteira com o Uruguai e tudo mais, com as estâncias, né? E o Rio Grande do Sul ele funcionava ali como um elo entre a política do Império e os conflitos do Prata. Então, você tinha um conflito lá, o Império meio que estava levemente envolvido por causa do Rio Grande do Sul, ok? Em 1863, voltando aqui para o Uruguai, o Venâncio Flores, vocês lembram dele, né, pessoal, que Colorado, ele iniciou uma revolta contra o governo branco do Bernardo Berro, e quem apoiou ele foram alguns setores da Argentina, os brasileiros no geral, e principalmente os sulistas ali, que tinham vínculos com os farroupilhas, né? A aproximação entre os colorados uruguaios, os liberais argentinos e os grupos do Rio Grande do Sul dava um caráter assim muito internacionalizante às disputas políticas da região do Prata, especificamente no Uruguai. Além disso, a gente viu a unificação argentina sobre Bartolomé Mitre em 1861, né? Que ele venceu Urquiza e ele tomou o controle ali da Confederação Argentina, que depois vai virar República Argentina. E o Mitre, tipo assim, apesar do Brasil inicialmente apoiar a Urquiza meio que rompeu com o Brasil depois que a gente recusou a pagar um dinheiro pra ele, né? Que ele tava querendo 1 milhão de patacões, uma coisa assim, e a gente falou, não. Aí é demais, né? A gente costumava pagar 300 mil patacões, e ele pediu 1 milhão. E aí, soltamos a mão, ele perdeu a guerra, o Mitre ganhou, o Mitre se aproximou do Brasil. E não só se aproximou do Brasil, como se aproximou também dos colorados uruguaios, tá? E isso diferia muito da conjuntura da década de 1850, porque em 1850 havia uma maior rivalidade entre o Brasil e a Argentina. A gente viu ali em 1863 a questão Christie, né? Que eu já até expliquei ela aqui, que
navios brasileiros ali foram bloqueados pela Inglaterra, Baía de Guanabara fechada e tudo mais. Um absurdo, né? Só que esse evento ele serviu para uma coisa, ele aumentou o sentimento nacionalista brasileiro, a disposição para o apoio dos brasileiros para que o império tivesse postura mais firme sim com países que ofendessem sua soberania. E isso meio que foi um marco. A questão Christie marcou a verdadeira autonomia da política externa brasileira, entendeu? Foi nesse momento que o Brasil pôde falar que era verdadeiramente autônomo em suas relações internacionais. E também marcou um ponto de aumento do clamor popular pelo Brasil, em que o país se uniu para defender a própria soberania. Então, todo esse nacionalismo, ele acabou reverberando muito durante a Guerra do Paraguai. E deu início ao processo de realmente criação de uma nacionalidade brasileira. Por quê? Muitas historiografias que eu li falam que a ideia de Brasil, de você ser brasileiro, não você ser gaúcho, não você ser paraense, maranhense, carioca, fluminense, né, no caso, que acho que é Fluminense estado, enfim. Isso era muito, ou pernambucano, isso era muito uma questão regional, a tua identidade nacional era regional. Com a Guerra do Paraguai, ela virou nacional, você era brasileiro, porque houve muito ataque contra como é que eu digo assim? A própria ideia de Brasil. Então, os brasileiros, no geral, não importava o estado, eles se sentiram atacados, pessoalmente atacados, e se uniram para defender o Brasil nessa guerra, tá? Enfim, voltando aqui. Em 1864, o Brasil enviou José Antônio Saraiva para o Uruguai para negociar algumas reparações por causa dos danos que muitos brasileiros sofreram na fronteira, né? Lembrando que algumas partes da guerra adentraram ali no Rio Grande do Sul e pegaram os bois, aí o Brasil começou a liderar as Califórnias e tudo mais. E também buscar uma solução diplomática para a crise no próprio Uruguai, né? O Saraiva ele queria mediar um acordo entre os blancos e colorados, com o apoio do chanceler argentino, que era Elizalde, e do representante britânico Thornton, só que essa negociação fracassou. Então aí tu vê que tem 3 países tentando trazer estabilidade para o Uruguai, né? Brasil, Argentina e Inglaterra. Inglaterra aparece aqui de vez em quando, mas a gente tem que lembrar que, querendo ou não, a maior potência do mundo. E ela vai participar de negociações assim. E maior potência na época, né? Só que a mediação fracassou e o Brasil foi lá e deu um ultimato pro governo do Aguirre, que era um governo branco, né? E falou assim, você dá indenização e você vai punir os ataques contra brasileiros e se não fizer isso, a gente vai intervir militarmente, né? E aí, o governo branco ficou assim, vai intervir, pois eu vou chamar meu amigão. Aí foi lá e chamou o Paraguai. Aí deu início ao conflito, mas eu não vou entrar agora em detalhe, né? Mas essa crise uruguaia, que inclusive a gente foi resolvida em coisa, tipo, menos de um ano, sabe? Então, o estopim da guerra não durou a guerra inteira. O estopim da guerra durou um período muito curto e, na minha opinião, né, se os blancos não tivessem chamado Uruguai e dado falsas informações, né, falado fake news ali pro Uruguai, a gente não teria visto a Guerra do Paraguai. Pelo menos não daquela forma. E aí, essa crise foi diferente da crise contra Rosas, na Argentina, porque o Brasil e a Argentina, eles estavam como aliados ali e atuaram conjuntamente contra o governo de Montevidéu. Enquanto em Rosas, o Brasil interviu lá na Argentina, invadiu a Argentina em 1852, invadiu, vírgula, né, interviu militarmente, e teve o apoio do Uruguai depois que o Uruguai teve o governo branco derrubado, né. O governo branco tentou ter apoio do Urquiza, Urquiza ainda, o finado, falecido. Não conseguiu, né? Os blancos perderam definitivamente
o poder político no Uruguai. E toda essa crise, e isso, os blancos falando com o Uruguai, falando com o Uruguai, falando com o Uruguai e mandando carta. E, gente, na época o Uruguai não tava com uma inteligência muito boa. Quando eu falo inteligência, não é literalmente intelecto, é literalmente fonte de informação. Por exemplo, a inteligência do Brasil. Tu tem a ABIN, né? Agência Brasileira de Inteligência. Nos Estados Unidos tem o FBI. E é essa inteligência que eu tô falando. E, pô, o Paraguai não tava com essa inteligência, porque ele passou muito tempo fechado e ele perdeu completamente a noção de como era a política platina, não tinha noção de como eram as questões platinas, não fazia ideia de como funcionavam os, os partidos em cada país, a diplomacia de cada país, não estava sabendo de nada. Né? Então ele chegou, ele começou uma guerra por uma informação muito deturpada que foi dada pelos blancos. Então, vendo a crise do Paraguai, Solano Lopes foi lá e pensou, cara, por que eles estão intervindo assim, um no país do outro? Né? Se ele interviu lá, ele vai intervir aqui. Se o Brasil e a Argentina interviram no Uruguai, eles vão intervir no Paraguai. E aí, como ele viu essa atitude como uma ameaça ao Paraguai, que inclusive não fazia sentido, porque o Brasil, primeiro, não estava esperando, não tinha olhos assim pro Paraguai, não tinha uma história tão grande com o Paraguai, comparada à história que o Brasil tinha com o Uruguai, barra Província Platina, barra Banda Oriental. E o Brasil defendia, pô, a independência do Paraguai, sabe? Tipo, ele tava, inclusive, foi muito surpreso. Ficou muito surpreso com toda essa situação. Enfim, voltando aqui pro assunto, eu tive que fazer uma pausa. Vocês não viram, mas eu fiz uma pausa, tipo, 15 minutos. Não lembro nem do que eu tava falando. Então, vou voltar pro slide. Se eu cortei alguma ideia ali pelo meio, peço perdão. Podem comentar aí que eu finalizo o pensamento. Enfim, Solano Lopes assumiu o poder no Paraguai em 62. Você vê que é um ótimo líder que em 2 anos conseguiu entrar numa guerra absurda. Em menos de 2 anos, na verdade, conseguiu entrar numa guerra absurda. E a gente pode parar pra pensar, né? Quantos líderes aí atualmente do mundo que entram numa guerra menos de 2 anos depois de entrarem no poder. Talvez até líderes de uma potência ali que tá ali no norte da América. Pensar aí. Fica aí a reflexão, né? Enfim. O Francisco entrou no poder, o Lopes, né? E o pai dele falou para resolver os conflitos pela diplomacia. Ele não fez isso. Ele teve uma política mais agressiva. Então, muita gente fala. Por muito tempo o Brasil ele botava a culpa na guerra do Paraguai no Solano, que ele era louco. Eu concordo em parte. Eu também concordo que tem havido muita falha na inteligência e foi uma guerra que serviu para fortalecer a construção de estados nacionais, apesar de ter enfraquecido a construção do Paraguai, né? É bem complexo. Tem o livro Maldita Guerra, A Maldita Guerra, uma coisa assim, do Doratioto, que ele fala sobre a Guerra do Paraguai. Inclusive, queria muito ler isso, só vou deixar para ler quando eu for diplomata, porque não tenho esse tempo. Mas, tipo assim, ele fala da Guerra do Paraguai, detalha a Guerra do Paraguai, tem uma pesquisa bibliográfica excepcional de boa e fortalece a tese de que essa guerra, a Guerra do Paraguai, não foi uma guerra causada apenas pela, entre aspas, loucura de Solano Lopes, que era a tese tradicional da diplomacia brasileira, não foi causada pela intervenção inglesa e francesa e colonialismo, não sei o que lá, imperialismo deles aqui. Não foi, isso era uma tese marxista, mas foi causada, na verdade, pela necessidade de construção de estados nacionais e pelo processo que envolve muitas tensões, muitas intrigas, muita busca pelo poder e hegemonia, até que o Estado encontre seu local nas relações internacionais, tá? Voltando aqui para o assunto, o Paraguai ele tinha o objetivo de ampliar sua presença internacional, modernizar suas forças armadas e afirmar uma posição estratégica na Bacia Platina, né? Ele teve muito fortalecimento militar, só que, apesar disso, tinha uma diplomacia muito limitada.
Cara, isso é a pior coisa que um Estado pode ter. Tem Estado hoje no mundo que não tem exército, mas tem uma diplomacia forte. Você não pode. Gente, você não se relaciona com outros países só pela força. Muito pelo contrário. Hoje, a força não é um recurso tão utilizado assim para você lidar com os Estados. Claro, existem casos e casos, né? E a força é sim uma parte muito importante da diplomacia, né? A defesa, a produção de tecnologia de armas, de armamentos, né? Sim, isso é uma parte importante, cooperação militar, extremamente importante. Dito isso, para você se relacionar com outro país, é pela diplomacia, né? E o Paraguai tinha uma diplomacia muito ruim. Ele recebia informações incompletas, muito influenciadas ali pelos interesses dos blancos no Uruguai. Não tinha essa estrutura diplomática eficiente e essa falha fez com que os paraguaios tivessem erros de avaliação muito grandes sobre a intenção do Brasil no Uruguai e sobre como funcionava o equilíbrio de forças ali na região, né? De novo, gente, o Brasil não queria uma guerra com o Paraguai. O Brasil não estava nem pensando no Paraguai quando ele interveio no Uruguai. Toda essa questão foi vista com surpresa, entendeu? O Brasil assistiu bestializado um navio de Mato Grosso, arruma a Mato Grosso, né, ser sequestrado. Ficou assim realmente chocado. Foi do nada, uma pessoa que do nada entra numa briga. Pois é, foi isso que aconteceu. E toda essa questão, gente, no Uruguai, foi muito engraçada, assim. Muito trágica, tá? Sabe aquele seria cômico se não fosse trágico? A questão, o início da Guerra do Paraguai foi cômico e trágico, tá? O Brasil, ele estava ainda com dificuldade de mobilizar o pessoal para intervir no Uruguai. Enquanto isso, o Paraguai já estava com a força militar preparada. Já tinha fortificado posições estratégicas, especialmente em, eu não sei se fala Humaitá ou Humaitá. Eu só li. Gente, não vi aulas de nada. Assim, poucas foram as aulas que eu vi de cursos, né, preparatórios. Então, vocês vão ver que tem palavras que eu não vou saber pronunciar. Porque minha preparação foi feita basicamente com leitura. E eu acho que deu certo, porque eu tirei uma nota boa no CACD, né? Mas assim, é aquele negócio, tem coisa. Por exemplo, francês, gente, eu só estudo a leitura, a tradução, entendeu? Só a parte escrita da língua. Eu não sei pronunciar francês, não. Eu vou dar o curso de francês aqui, eu vou dar um curso assim bem introdutório, né? O que eu souber eu vou explicar, até porque uma das melhores formas de você aprender é ensinando. Mas eu vou até tentar melhorar meu sotaque antes, porque meu sotaque no francês não é lá essas coisas. Enfim. E voltando pro assunto, né? E aí o Brasil tava. Gente, o Brasil tava muito por fora do que ia acontecer. Eu juro pra vocês, é cômico, é triste, mas é cômico, porque, meu Deus, o Brasil, ele tinha essa política orientada para o confronto ali no Prado, especificamente direcionada ao Uruguai, só que ele não tinha preparação militar para isso, né? Então, primeiro ele dava pressão diplomática, que em outros termos era pressão psicológica, para resolver a crise. Em 1864, o Brasil deu aquele ultimato ao governo Blanco, né? E aí o ultimato foi rejeitado. E o Brasil falou, vou intervir. O Solano Lopes, ele protestou contra essa intervenção, falou que ela ameaçava a independência do Uruguai, que era um absurdo, que o Brasil não tinha que se meter nessas coisas, né? Em novembro de 64, o Lopes, ele ordenou a captura do vapor brasileiro Marquês de Olinda, rompeu as relações diplomáticas com o Brasil. E aí, isso em novembro, e aí no fim de dezembro ele foi lá, as tropas paraguaias invadiram Mato Grosso e deram início à Guerra do Paraguai. O Brasil assistiu tudo isso bestializado, sem entender o que diabos o Paraguai estava se metendo nessa situação, né? E a ofensiva paraguaia, ela teve como base uma expectativa até que um pouco real, entre aspas, no sentido de que o despreparo militar brasileiro, que existia, ia permitir uma vitória rápida. Só que assim, havia despreparo militar? Sim. Haveria chance de ter uma vitória rápida contra o Brasil? Absolutamente não. Primeiro, ele entrou por Mato Grosso. Vamos começar por aí. Gente, até o Brasil precisava passar pelo Rio da Prata para chegar no Mato Grosso. Mesmo que o Paraguai quisesse invadir o Brasil, ele não ia passar do Mato Grosso. Não tinha acesso por terra. O país já, tipo assim, e era um território que o Paraguai não conhecia. Entendeu? Não conhecia.
Se o Brasil, que passou 4 anos lutando no Paraguai, demorou. O Paraguai é pequeno comparado ao Brasil. E o Brasil não conseguia avançar direito. Demorou 4 anos para chegar até Solon Lopes. Porque não tinha mapa e ele não conhecia o território. Que dirá o Paraguai tentando entrar no Brasil, um país de dimensões continentais? Pois é, gente, eu não sei. Eu preciso ver uma foto de Solano Lopes. Uma foto não, né? Uma pintura de Solano Lopes. Pra eu falar uma coisa que eu quero falar. Pessoal, eu vi. Eu descobri que tem foto sim, tá? Até porque fim do século XX, 20 não, 19, né? Já tinha fotografia. Fotografia já tem 200 anos. Eu vou mostrar pra vocês. Olhem bem para esse homem. Eu não tô falando da aparência dele. Eu estou falando no sentido de que... Como é que... Cara, tem... Como é que uma pessoa invade um país dessa forma e acha que vai vencer o país? Um país de dimensões... É tipo assim... Pensa comigo, gente. A Rússia, ela lutou algumas guerras, foi invadida algumas vezes, né? Alguma invasão contra a Rússia deu certo? O Napoleão invadiu a Rússia, deu certo? Não. A Alemanha invadiu a Rússia, deu certo? Não. A Rússia, pessoal, estava lutando, sofrendo. Ela ainda perdeu uma guerra contra o Japão. Por incrível que pareça, 1905 por aí, se eu não me engano, foi 1905. Perdeu uma guerra contra o Japão, mas foi ali numa região oriental da Rússia. O Japão ele nada entrou no território inteiro russo. Então, tipo assim, por quê? Porque você tem toda uma região, um país ali de dimensões absurdas, né? Você vê guerras na China, invasões contra a China, pô, guerras muito sangrentas. O território chinês já foi muito dividido, né? Eu tô falando assim nesse século recente. Mas assim, com algumas exceções, a soberania territorial chinesa permanece. Estados Unidos, território imenso. Vocês acham, gente, que aquele território imenso, se um país assim, não digo nem o México, porque o México também é grande, né? Mas pensa um país do tamanho do Paraguai tentando invadir os Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos não tivesse arma. Vocês acham que ia conseguir dominar? Não ia, gente. A autoestima do homem branco. Não, brincadeira. Mas olha aqui, não, vou falar pra vocês que eu falo pros meus amigos. Ele tem cara de alguém que já viu um iPad, né? Eu acho que isso diz muito. Enfim, voltando. A destruir, gente, pobre do Solano Lopes. Pobre não, né? Mas enfim, destruir ele, perdão. É porque é uma coisa que te faz refletir. Do que ele estava usando quando ele tomou a decisão de invadir o Brasil. Que não nem falava com ele, que nem falava com ele e que defendia a independência do Paraguai há décadas, sabe? Enfim, apesar disso tudo, o Paraguai ele foi o único dos países que se envolveram na Guerra do Paraguai que estava preparado para uma guerra, porque ele começou a guerra, então ele tinha que se preparar para a guerra que ele ia começar por motivos que só ele sabe, né? E o Brasil, a Argentina e o Uruguai, eles foram surpreendidos. Gente, eles assistiram bestializados, embasbacados, sem entender o que estava acontecendo. Eu acho que até os blancos do Uruguai, que incentivaram o Solon Lopes, ficaram surpresos que o cara realmente fez o que fez, né? E aí, enfim, em suma, a gente viu a origem imediata na crise uruguaia, da Guerra do Paraguai, né? Só que ela foi um resultado de um longo processo de disputas políticas, territoriais e estratégicas da Bacia Platina. Fotinha do Solano aqui, né, pra nos fazer lembrar. Há algumas interpretações sobre a guerra, já trouxe elas logo, em vez de trazer no final, porque é uma coisa que cai na prova, cai no TPS. Não lembro se cai na segunda fase, mas pode cair. Né? Não lembro se já caiu, acho que já caiu, mas não me lembro mesmo, mas eu sei que no TPS já caiu. A Guerra do Paraguai, gente, foi o auge ali das disputas da Bacia Platina e resultou da combinação entre rivalidades regionais, as intervenções brasileiras no Uruguai e muitos erros diplomáticos, especialmente do Paraguai. Em setembro de 1864, o José Antônio Saraiva voltou ao Brasil depois de ter entregado aquele ultimato para o governo uruguaio
e ainda firmou com Buenos Aires um acordo de auxílio recíproco para solucionar essa crise. Então, o Brasil e a Argentina ficaram amiguinhos ali, botando pressão no Uruguai, né? A atuação do Saraiva ela foi fundamental para criar uma base da futura Tríplice Aliança. Então, tipo assim, ele, com o acordo que foi feito com a Argentina, deu a base para que futuramente a Argentina continuasse do lado do Brasil na Guerra do Paraguai, tá? A saída do Saraiva da missão diplomática, dessa missão que lidava com o Uruguai, ela levou a uma certa desorganização, no momento que não podia haver desorganização, tá? Na região. E isso fez com que o Brasil tivesse uma postura um pouco mais agressiva, porque a missão diplomática foi comandada agora pelo almirante Tamandaré, que era militar. Como eu falei pra vocês, gente, diplomacia tem que se resolver pela diplomacia, não por meios militares. Na hora que tu entrega relações com outros estados para um militar, não dá certo. Não dá certo. Vocês vão ver, não dá certo. Os maiores nomes da nossa diplomacia não são militares, são civis. Tu tem o Barão do Rio Branco, tu tem o Soares de Souza, tu tem o Duarte da Ponte Ribeiro, entendeu? Tu tem, quem mais? O Visconde de Ouro Preto até... Visconde de Ouro Preto não, perdão. Visconde do Rio Branco, que é o pai do Barão do Rio Branco. Tu tem Oswaldo Aranha, o Rubens Recupero, enfim, até o FHC. São civis. Tu não consegue pensar num grande nome. Eu mesmo não consigo pensar. Eu, Thalys Soares, não consigo pensar num grande nome da diplomacia brasileira, da diplomacia que tenha sido militar e tenha sido realmente focado nesse caráter militar. Pra fazer uma boa diplomacia, né? Pra fazer uma diplomacia ruim, aí eu consigo pensar em vários exemplos. Enfim, e aí o Tamandaré, voltando por assunto, ele teve uma estratégia muito mais ofensiva. Se aliou ao Venâncio Flores, que era do Uruguai, conduziu operações contra o governo Blanco do Aguirre, inclusive o ataque a Payssandu, e, enfim, isso levou posteriormente à queda do governo do Aguirre, né? E a ascensão do Venâncio Flores. E o Uruguai, então, se transformou em aliado do Brasil e da Argentina contra o Paraguai já em 1865. Como eu falei pra vocês, a crise uruguaia, gente, durou um ano. Um ano foi resolvida e deu início a uma guerra de 5, entendeu? O José Maria da Silva Paranhos, que seria o Visconde do Rio Branco, pai do Rio Branco, ele atuou para evitar um ataque direto a Montevidéu, porque ele queria uma solução que preservasse vidas, uma solução que garantisse o apoio argentino, uma solução que não ferisse a população uruguaia, porque ali os conflitos políticos eles não eram para acabar com a população do Uruguai, sabe? Então foi uma negócio de novo, Paranhos civil, não é militar. Então, se fosse pelo militar, meu filho, Montevidéu, ó, bombardeada. Mas não foi. E foi uma negociação considerada um sucesso diplomático, porque o Uruguai viu que, apesar das questões políticas, o Brasil não atacou a cidade, a capital, não humilhou o país, né? E esse antigo adversário virou um aliado. E isso tudo ajudou. E quando eu falo de antigo adversário, não é só o Uruguai, tá? É a Argentina também. Porque imagina só o clima que ia ficar, né? Apesar do clima, o Brasil bombardear Montevidéu, a gente ia ficar tipo assim, cara, não precisava, né? Desnecessário. Então, isso evitou que o Brasil enfrentasse o Paraguai sozinho, né? O Paranhos, ele defendia que haveria uma prioridade da diplomacia sobre a força militar, tá? E ele tentou incluir no acordo com o Uruguai que não houvesse punições severas contra os responsáveis pelo conflito do Uruguai, tá? Essa postura muito conciliatória contrariou alguns setores do governo liberal, contrariou o almirante Tamandaré, claro que é contrariar o militar, porque, de novo, o caráter militar da coisa tem sim mais a ver com força, tem sim mais a ver com ataques. Não necessariamente tem a ver com o que é necessário para que se alcance a paz. É sobre vitória, tá? Não sobre paz, necessariamente. E eles queriam uma resposta muito mais dura, né? Tanto é que depois que o acordo saiu e viram que não tinha essa resposta tão dura, demitiram Paranhos. Só que na prática a solução dele foi mantida. E ainda bem que foi, porque se não tivesse sido, o Uruguai não apoiaria o Brasil e haveria um estranhamento por parte da Argentina, tá? No Senado, o Paranhos ele foi defender o acordo, defender as decisões dele e falou que era preciso, ou que era importante sim a negociação.
E assim, a reputação dele até hoje, como eu falei, eu citei aqui o nome, eu não tinha nem lido o nome dele quando eu fui falar pra vocês, que era um grande nome da diplomacia brasileira, tá? Foi um grande diplomata do Império. Então, quando a gente fala de diplomacia, a força, pessoal, ela é importante, sim. A força é uma forma de poder, né? Um hard power. E tá tudo bem, um país deve ter força, um país deve lidar com ameaças externas, um país deve proteger os seus nacionais, um país deve cooperar militarmente com outros países, um país. Sempre vai existir crime, sempre vai existir ameaças externas, não necessariamente por outros estados, mas tipo assim, tu tem questão de tráfico, tu tem questão de pirataria, tu tem questão de contrabando, tudo isso, gente. O país tem que se defender. O país vai ter que, uma hora ou outra, lidar com algum país e utilizar a ameaça da força como mecanismo para solucionar um problema e não necessariamente vai usar a força para solucionar esse problema, entendeu? Assim foi feito quando o encouraçado Panther invadiu o Rio de Janeiro em 1907. Assim foi feito durante a Guerra das Lagostas, entre Brasil e França. E assim foi feito várias vezes na história brasileira. Toda vez, gente, que alguém tentou mexer com o Brasil, um dos motivos, assim, que o Brasil conseguiu evitar conflitos era a força. E tá tudo bem. Só que era a ameaça da força, não necessariamente o uso da força. A força, gente, na diplomacia é pra você se defender. Não é pra você atacar. E mesmo que chegue um momento que você tem que se defender atacando, né, em caso de legítima defesa, tem um limite a ser usado, porque o objetivo não é garantir vitória total. O objetivo é garantir a paz, a solução do conflito. E a melhor forma de resolver o conflito é pacificamente. Se não der, você tem que seguir as regras do sistema multilateral. Entendeu? E naquela época nem tinha essas regras todas que tem hoje. Mas ainda assim o Brasil prezava pela paz. Porque é melhor você ter paz e ter uma vitória que te garanta aliados futuramente do que você ter uma vitória apenas que não te garanta paz. Enfim, voltando aqui pro assunto, né? Depois que o Solano ataca o Brasil, invade Mato Grosso, sequestra lá o navio. Gente, o navio, o Marquês de Olinda, ele tava carregando o futuro presidente da província de Mato Grosso, tá? Então, tipo assim, o cara nem conseguiu chegar. Ele ia ser presidente da província, tava de boa. Ele estava de boa indo ser o novo presidente de província, que era pra ser governador, né? E do nada o cara foi sequestrado. Na cabeça dele foi do nada. Então, assim, voltando aqui, né, com a situação do Uruguai estabilizada, houve a formação formal da Tríplice Aliança e ela realmente ganhou força ali com a invasão paraguaia da província argentina de Corrientes em 1865. Por quê? O Paraguai falou que ia defender o Uruguai. E aí, apesar de estar atacando o Brasil e Mato Grosso, ele tinha que chegar no Uruguai. E ele chegou lá na Argentina, na província de Corrientes, e depois Entre Rios também apoiou o Brasil, né? E aí ele falou, Argentina, deixa eu passar por aqui, Corrientes, deixa eu atravessar teu território, vou entrar basicamente só pra chegar no Uruguai. A Argentina olhou e falou, não vai não, meu amor. Não vai mesmo, que eu não vou deixar. Não faz nem sentido ficar aqui no teu canto. Solano Lopes não achando bom já ter entrado em guerra com o Brasil, que era um dos maiores países, o maior país da região, e um dos mais fortes, se não o mais forte. E entrou em guerra também com a Argentina, porque invadiu a província de Corrientes pra tentar chegar no Uruguai. Gente, nem chegou, tá? Nem chegou no Uruguai. E aí, com essa questão, né, a Argentina declarou guerra, o Paraguai se reuniu com o Brasil, assinaram um tratado da Tríplice Aliança em 1865, que garantiu a independência e integridade territorial do Paraguai, e uma negociação questão territorial, disputas territoriais de fronteira, que seria feita entre os três países, o Brasil, a Argentina e o Paraguai, né? Não foi feito. No final da guerra, o Brasil fez um acordo sozinho. Aí foi feio, tá? Feio da diplomacia do Brasil. Mas ele fez isso com o objetivo de evitar que a Argentina tivesse grande controle do Chaco, Paraguai. Mas a gente vai ver isso no final da guerra, tá? A formação dessa aliança foi uma vitória diplomática brasileira, porque os erros, gente, do Solano Lopes, que foram muitos, favoreceu que houvesse uma aproximação muito grande entre Brasil, Argentina e até Uruguai. Dá pra gente falar que essa questão toda, assim, foi uma espécie de vitória para nós. Da aliança, né, que levou posteriormente a uma maior integração. Entre as motivações do Solano Lopes estavam a busca por um porto alternativo a Buenos Aires,
em Montevidéu. Então ele queria que Montevidéu fosse esse porto, né? Ele tinha medo de uma aliança entre o Brasil e a Argentina, que pudesse invadir o Paraguai. E ele acreditava que ele conseguiria vitórias rápidas contra seus adversários. Gente, eu não sei se ele já tinha visto um mapa mundi antes, porque o Paraguai era pequeno. A Argentina é enorme de grande. O Brasil, maior ainda. Não ia dar certo. Cara, não ia dar certo. Eu não sei o que ele estava tentando, mas enfim. O Paraguai ele tinha forças militares preparadas, só que uma diplomacia, né, muito limitada que contribuiu para que ele se isolasse internacionalmente e para que houvesse a formação de uma coalizão contra ele. Cara, nada pior do que tu, além de começar uma guerra que não precisava, ter que lidar agora com a coalizão, países olham para você, se juntam para te derrotar. É uma humilhação assim muito grande na minha opinião, né? A iniciativa do Paraguai, gente, surpreendeu todo mundo. Os líderes políticos e militares da época, Dom Pedro II, chocado, Paranhos, chocado, Bartolomé Mitre, chocado, Justo Urquiza, chocado. Eles não estavam esperando esse ataque. No máximo, uma nota de repúdio, entendeu? Todo mundo sem entender. E essa guerra se iniciou, assim, com várias expectativas equivocadas. O Lopes acreditava em vitórias rápidas. O Mitre achava que Assunção seria conquistada em poucos meses. Realmente, parando para pensar, para uma coalizão de 3 países, 2 deles os maiores países da América do Sul, você imagina que um país pequeno como o Paraguai, e eu falo pequeno territorialmente, né? Não estou falando dos valores do Paraguai, do povo do Paraguai, não, estou falando territorialmente pequeno. É de se pensar que em poucos meses tu vai conquistar a cidade. Esses poucos meses viraram alguns poucos anos, tá? Foi um conflito que durou aí mais de 5 anos, muita destruição humana e material por causa da resistência paraguaia. Gente, muita gente morreu, entendeu? É aquele ponto, a resposta do Brasil e da Argentina, principalmente do Brasil, não foi proporcional ao dano que o Paraguai causou, né? Muita gente morreu. E é muito triste. Apesar do Paraguai estar muito errado de ter começado uma guerra que não devia ter começado e ter que lidar com as consequências de começar uma guerra que não devia ter começado, a resposta foi muito desproporcional. A violência foi muito desproporcional, entendeu? E, tipo, tinha criança paraguaia lutando porque os homens já tinham morrido. Então, é uma situação muito triste, né? Além disso, houve uma destruição material enorme. A economia do Paraguai, gente, com o pai de Solano Lopes, ela começou a prosperar. E aí ela foi destruída. Destruída. Isso eu acho que é um dos maiores exemplos de como o líder de um país pode fazer um país prosperar ou regredir completamente. Gente, Solano Lopes não estava há 2 anos no poder. 2 anos. E isso aconteceu com o país, sabe? Além disso, houve uma grande transformação tecnológica da guerra, né? O Brasil fortaleceu muito o exército. Aí, gente, foi com essa guerra que o exército começou a entrar na política, tá? Porque ele saiu muito fortalecido, apesar das péssimas condições de luta, ok? E assim, a Guerra do Paraguai, ela seguiu a tendência dos conflitos modernos, né? Os armamentos mais destrutivos, as armas mais destrutivas, os navios com canhões melhores, ampliaram a capacidade de combate e acabou que tornava um pouco mais igualitário as lutas dos dois lados e transformou, gente, a guerra, que era inicialmente rápida, em grandes e longos conflitos desgastantes. A gente pode pegar um exemplo dessa guerra moderna como a Primeira Guerra Mundial. Armas novas, mecanismos novos e, enfim, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Americana também, né? Então, foi tudo isso. Todo esse momento de fase inicial de mobilidade, né? De organizar as tropas e seguida por grandes impasses, uma guerra que tu não sabe que mais quem que vai ganhar, e um alto custo humano, tudo isso aconteceu por causa do desenvolvimento tecnológico da guerra. A gente vai ver aqui agora a política platina, tá? Nesse contexto,
Quer dizer, não vamos ver agora. Já tá 45 minutos de aula, mais ou menos. Eu vou encerrar. Vai ficar pra próxima. Mas, assim, toda essa introdução vai fazer com que vocês entendam melhor a guerra, ok?